Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, há setores de atividade em que felizmente se pode falar de retoma, mas no caso do turismo não se pode falar de retoma, tem que se falar de salvação. E porquê é que tem que se falar de salvação? Em primeiro lugar, pela circunstância da esmagadora maioria das dormidas serem dormidas de turistas estrangeiros. E enquanto houver limitações de fluxo de pessoas, designadamente fronteiras encerradas, aeroportos encerrados, então, ainda que estimulemos a procura interna e ainda que o turismo interno cresça, em boa verdade, podemos vir a ter, se nada se vier a fazer, um terremoto económico e social no setor, gerando emprego e pondo em causa a recuperação da economia e do emprego que foi feita com muito esforço ao longo dos últimos 10 anos e para a qual o turismo foi um dos alicerces fundamentais para realizar essa recuperação. E, portanto, do nosso ponto de vista, a questão que se coloca é saber como é que é possível assegurar que haja turismo externo, sobretudo para o verão, porque o turismo tem outra particularidade, que é a sazonalidade. E, portanto, em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, ainda que se retome em condições de normalidade, ninguém espera que haja épocas turísticas nessa altura e, desse ponto de vista, aquilo que está em causa é salvaguardar a existência das empresas até abril de 2021, a quando da Páscoa, que é quando, previsivelmente, seja possível assegurar estes recursos e que as empresas possam começar a recuperar. E, portanto, temos que garantir a liquidez das empresas. Houve medidas boas, medidas menos boas. A mais poderosa foi, sem dúvida, o layoff, que tem sido uma medida muito importante para salvaguardar o setor, para garantir esperança e confiança e para poder projetar no espírito dos próprios empresários essa intenção de perseverar e insistir, de pagar salários, honrar os seus compromissos e olhar para encarar a luz ao fundo do túnel e entenderem que podem superar esta crise, mas é preciso avaliar quais é que são as condições essenciais para ter turismo externo. E as condições essenciais, desse ponto de vista, são 4 e são cumulativas. Primeira é controlar a disseminação do vírus. E até agora, Portugal tem-se comportado bem, desse ponto de vista. A segunda condição é projetar essa reputação, e creio que o turismo de Portugal tem feito um papel muito importante desse ponto de vista, porque no reconhecimento internacional, na principal comunicação que vai ser sendo feita a respeito do país, essa questão é sempre enunciada e, sendo enunciada essa questão, nós estamos a fortalecer as condições de retoma de um setor que é determinante para a economia portuguesa. Há uma terceira condição, que é retomar o quadro das ligações aéreas. E aí eu creio que as coisas já não têm corrido tão bem, porque se é um facto que, por exemplo, companhias aéreas que não a TAP já têm assumido a intenção de retomar os seus voos para Portugal, ainda que a periodicidade não seja aquela que seja necessária para garantir fluxos fortes que correspondam à procura turística, do ponto de vista da TAP, isso não se verifica. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro publicamente disse que não compreendia como é que a TAP apresentava um plano de retoma quando ainda não se sabia sequer os destinos para os quais a TAP poderia voar. E, portanto, cria-se aqui uma dúvida essa que noutros países parece não existir. Vejamos o caso da Grécia e da Turquia, em que, por exemplo, se diz que já foram negociados corredores turísticos com a Alemanha e com outros países, corredores turísticos esses que permitem que se comecem a fazer reservas, e eu creio que, desse ponto de vista, Portugal está atrasado e precisa de recuperar e fazê-lo com muito nervo e prioridade para procurar salvar o verão. Mas há uma quarta condição que, do nosso ponto de vista, é essencial que seja olhada. É que nós temos essa reputação de ser um destino que é um destino livre de vírus, ou em que o vírus tem uma incidência residual, mas queremos que assim venha a ser o futuro. Nós não queremos abrir fronteiras e depois termos o problema em que haja um aumento exponencial do vírus com um segundo surto e que eventualmente venha a ser descontrolado e, por via disso, colocando em causa todo esse trabalho que venha a ser feito, fazendo ruir os alicerces dessa recuperação económica deste setor. E, portanto, a questão que eu quero colocar ao Governo é se o Governo não pondera a circunstância de exigir testes aos turistas de forma gratuita, garantir que os mesmos tenham certificados de testes negativos à partida, certificados que eventualmente pudessem vir a ser reembolsados,
para gerar essa confiança. Não apenas a confiança que temos um destino salvaguardado do ponto de vista sanitário, mas também a confiança daqueles que trabalham aqui, que se relacionam, porque a última coisa que podemos ter é uma rejeição liminar da sociedade portuguesa a um não controle fronteiriço, não controle fronteiriço, esse poderia pôr em causa todo esse trabalho que se venha a fazer. E por último, que eu creio extremamente importante, é o seguinte: nós precisamos tratar igual o que é igual, diferente o que é diferente. E todos aqui estaremos de acordo que o setor que sofre mais é o turismo. Para quando, e já em 21 de Abril coloquei a questão ao Sr. Ministro, temos um plano coerente, estratégico de recuperação para o turismo, transversal e que trate destas matérias de forma essencial, porque neste momento elas estão um pouco aquém daquilo que deve ser a resposta do Governo a este respeito. Muito obrigado.